Olá pessoal, bom dia. Saí cedinho hoje, chegou o grande dia. Para quem me acompanha e viu o meu último vídeo, eu fiz um comunicado, né, de algo que eu estou começando hoje, que é uma viagem um pouco mais longa. Então, depois de tanto tempo, tô tentando acomodar bem direitinho pra falar com vocês. Tô indo embora da Argentina, pelo menos por agora, depois de 10 anos. Na verdade, eu até comentei que eu comecei o canal porque eu estava suspeitando que isso ia acontecer, então eu queria ter um registro de várias coisas, tanto da viagem como também da questão da cidadania, né, da carta polaca, para quem sabe, para quem me segue também sabe que eu falo sobre esse assunto. E é isso, pessoal, hoje tô aqui, saí super cedo de casa, acabei de comer alguma coisa, tô aqui no aeroporto de Ezeiza. Deixa eu ver se eu consigo mostrar alguma coisa pra vocês aqui. Eu tô na parte já pra embarcar. Tô comendo aqui fora. E é isso, pessoal, muito estranho, né? Ontem foi um dia bem... como eu posso dizer? Não é emotivo, mas estranho. Fiquei pensando em várias coisas assim que eu não vou ter talvez no Brasil, que eu gosto muito daqui. Coisas que com certeza eu vou sentir saudade, né? Caso, não sei, eu decida ficar em algum outro lugar, não sei. Não sei ainda, na verdade é meio incerto o que vai acontecer. E, bom, o primeiro destino vai ser Brasil. Vou ficar um tempo no Brasil. Vou mostrar pra vocês, obviamente. Convido vocês a me acompanharem, a seguir o canal se vocês não seguem. Vou mostrar pra vocês cada um dos lugares que eu for passando. E isso, obrigado pelo pessoal que tá deixando aí bastante comentário pra mim aí no canal. Eu tô lendo cada um deles. Não tive muito tempo pra responder ultimamente rápido, porque, enfim, tô toda nessa função assim de me organizar pra sair, né? Com a mudança, enfim. Mas é isso. Cheguei aqui em Florianópolis. Uma tranquilidade. Hoje é domingo, né? Mas uma tranquilidade tremenda. Nem perto da loucura. Tô aqui caçando um supermercado antes que fique mais tarde e tudo feche, né, por causa do dia, e eu possa me instalar bem no apartamento. Aluguei um Airbnb. Bom, como sempre, né, é bom comprar uma aguinha e os produtos assim mais básicos pra ficar pelo menos assim nos primeiros dias, né? Muito calor, pessoal, muito calor. Fiquei sabendo que Buenos Aires agora tava chovendo e a temperatura tava baixando, e aqui não, aqui já tá fazendo 35. Assim, eu reclamo bastante do calor, né? Vocês já podem ter percebido. Encontrei um supermercado aqui. Vou ver se eu consigo usar. Eu já paguei com Wise e funcionou perfeitamente. Isso aqui vai ser Gassi, a ver. Olá pessoal, eu novamente. Bom, esse é um vídeo, vai ser meio quimera, assim, uma mistura de coisas e de dias. Meio atípico, eu gosto de gravar tudo assim, né, de uma vez. Mas, bom, ontem foi um dia meio exceção, porque eu tinha muitas coisas na cabeça e tava correndo bastante para poder me instalar, né, pelo menos assim por esses dias. Então, ontem eu fui no mercado,
tá? Vocês vão ver aí no começo do vídeo. Aí eu cheguei em casa, assim, ó, esgotado, já tava muito cansado, tava muito quente, tinha que organizar minhas coisas aqui ainda. E aí eu decidi gravar hoje, descansar primeiro e gravar hoje, porque eu saí cedo, fiquei viajando, né? Mas então, pessoal, deixa eu pensar por onde eu começo. Primeiras impressões no Brasil depois de 10 anos. Pra quem não sabe, eu cheguei aqui em Florianópolis, tá? Em Santa Catarina. Ainda não cheguei na cidade dos meus pais, vou ir pra lá em alguns dias. É uma cidade mais no interior do Rio Grande do Sul. Mas já deu pra sentir, assim, muita... Como eu posso dizer? Um impacto, assim, né? De estar de volta, das coisas como elas funcionam aqui no Brasil, que eu já não estava mais tão acostumado. Acho que fazia 3 anos, mais ou menos, que eu não vinha no Brasil. E sempre quando eu venho no Brasil, eu costumo ir para onde está a minha família, né? Que é uma cidade pequena, então ficava lá como mais ou menos 2 ou 3 semanas. E aí ia embora porque eu dependia muito sim da flexibilidade do meu trabalho na Argentina. Na Argentina a gente costuma ter 2 semanas de férias. Então eu tinha que negociar uma semana extra, ou trabalhar e depois compensar, enfim, mas eu não conseguia ficar mais do que 3 semanas. Então, digamos que algumas coisas assim eu tinha me esquecido, tinha desacostumado e já pude fazer algumas primeiras observações, né? Talvez você também está morando fora e está pensando em voltar, ou voltou e talvez pode confirmar o que eu estou dizendo. Primeira coisa, pessoal, é muito estranho estar ouvindo só português, né? Quem, quem deixa eu arrumar aqui. Câmera. Quem tá morando fora se acostuma assim com o burburinho do idioma local e das conversas, enfim. Então esse foi o primeiro impacto assim que eu tive, né? De já começar a escutar só português, só português, só português, só português. Esse é normal, não é a primeira vez que aconteceu comigo, já outras vezes quando eu vinha para o Brasil também acontecia. Então muitas coisas assim eu já tenho no automático. Falar assim em espanhol, né? Por exemplo, gracias ou permisso, que é com licença, buen dia. Então, essas coisinhas assim é normal. Deve acontecer com todo mundo que fala, que está morando em algum país que fala algum outro idioma. Quando a gente volta, a gente tem essa primeira mudança assim de engrenagens, né, da cabeça. Mas assim, além disso, pessoal, eu também notei desde ontem assim, fui em alguns lugares comer, fui comer em alguns lugares, fui comprar algumas coisas, eu já notei assim uma diferença assim no atendimento, né? O brasileiro ele a gente não mede muitas palavras assim no atendimento ao público às vezes. Eu falo com relação, né, a Buenos Aires, o pessoal já volte sempre, não sei, tem muito mais, não quero dizer assim, são bem amáveis, são muito amáveis aqui, e essa foi uma coisa que eu já tinha me desacostumado um pouco, e ficar, eles ficam também assim em cima da gente, né, o pessoal que trabalha aqui no Brasil, não é negativo, tá, não é uma queixa, mas sempre perguntando como é que a gente tá, como é que a gente tá, e eu já não estava mais acostumado, geralmente era eu ia procurar a pessoa que atendia, eu dizia o que eu queria e a pessoa me respondia, né? E era isso. E aqui não, ficou perguntando, e aí, gostou? E que tal se tu prova agora tal coisa? E, enfim, essa tensão, né? Foi outra coisa, assim, que eu não estava acostumado. Acho que o clima também foi uma das coisas que eu percebi, assim... Eu sempre vou reclamar, né? Eu sempre reclamo. Já assistiram outros vídeos, eu sempre reclamo, eu gosto muito de frio. Mas aqui, pessoal, tá muito quente, tá muito quente. Se não fosse o ar, aqui eu ia estar derretido. E tá muito úmido, né? Eu sei que o pessoal que mora mais no norte, talvez, né, barbada fácil aguentar. Mas eu sofro bastante, assim, eu fico bem desmotivado, fico bem cansado da umidade, o calor, né? É uma coisa que tira um pouco a minha vontade de sair. Eu gosto muito de passear, assim, de estar caminhando, né? Então isso é uma coisa que afeta bastante. Tô aqui no Airbnb, tô na parte continental de Florianópolis. Ainda vou ver se hoje à noite eu consigo ir no
no centro, né, na ilha, e aproveitar um pouquinho lá, ver como é que é ali na ilha mesmo, né? Aqui é São José. E, e já ver como é que é a movida lá, e vou ver se eu consigo gravar alguma coisa pra vocês. Também não sei se dá pra ficar gravando aqui no Brasil com a mesma facilidade aí em Buenos Aires. É uma coisa que eu sempre gostei muito, que é que eu tinha essa liberdade, assim, de ficar gravando na rua. Claro, né, que nem eu sempre falei pra vocês, a gente tem que tomar cuidado, mas eu sentia que eu tinha que estar menos atento. Até o momento aqui, parecia ser um lugar bem tranquilo, não me senti assim, como eu posso dizer, em perigo. Vejo que as pessoas estão tranquilas. Eu acho que isso é uma coisa que faz com que a gente se tranquilize também, né? Quando a gente está caminhando em algum lugar novo e a gente começa a observar que as pessoas estão bem tranquilas. Você já sabe que o lugar não é tão perigoso, né? Óbvio que a gente tem que estar sempre atento. Mas aí em Buenos Aires, por exemplo, tinha lugares que a gente anda muito tranquilo e já tinha lugares que eu já não podia andar tão tranquilo. Alguns bairros, né? Eu já vi que o pessoal já botava a mochila assim pra frente, né? E caminhava assim abraçado, então isso deve ser um sinal que ou aquele bairro não é muito seguro ou as pessoas vêm de alguma zona que não é muito segura, né? E já ficam com esse cuidado. Pessoal, coisas assim que nem eu já estava mencionando já no começo do vídeo, que faz a gente valorizar em Buenos Aires. Fui comer sorvete ontem. Fui nessas, como a gente fala? Acho que é buffet, né? Enfim, era livre, por quilo, sorvete por quilo. Tava muito bom, mas assim, o sorvete de Buenos Aires continua, da Argentina continua ganhando. É, vou sentir falta. Vou sentir falta, que é uma das coisas mais gostosas, eu acho, que tem aí de comida, assim, de doce aí da Argentina, é o sorvete. Eu sei que é uma opinião que muitas pessoas têm. Também, coisas que fazem te sentir em casa de novo, salgadinhos, né? Salgados, não sei como você chama no seu estado, mas são os risoles, coxinha, essas coisas todas assim, ou ir numa padaria, né? Que aqui tem as padarias que vendem muitas coisas salgadas. Já na Argentina já são coisas doces, né? E tortas, bolachinhas, enfim, tudo é doce. E eu não sou tão fã do só doce, 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 doce. Eu gosto de comer coisa salgada assim também, ainda mais de manhã. Então, fui na padaria ali e tinha um monte de coisa salgada, assim, maravilhoso. Então, é outra coisa boa de ter voltado. Já senti, assim, pessoal, por mais que seja pouco tempo, que eu já desacelerei um pouquinho. Tô trabalhando, né? Eu trabalho remotamente, então. Mas veja assim que o movimento da cidade é bem. Como é que eu posso dizer? É tranquilo, sabe? Mesmo que seja assim uma cidade grande, já é um ritmo mais tranquilo. Buenos Aires é uma cidade muito, muito acelerada. E a gente fica assim nessa. Depois de morar um tempo, assim, a gente fica assim, nessa. Como é que eu posso dizer? Quer que tudo seja assim. Express, sabe? Que a gente tem que resolver um problema, tem que ser tudo express, tudo, o atendimento tem que ser muito express. E aqui as pessoas estão tranquilas, também estão mais tranquilas, sabe? A gente não vê toda aquela loucura de ônibus. Ainda não fui na capital ali, na ilha, digamos, pra dizer, mas eu não acredito que seja muito, muito diferente, não. Já tô me sentindo em casa, sabe? Tava precisando fazer esse momento assim de me reconectar, né? Um pouquinho, sabe? Eu acho que a gente critica às vezes quando a gente tá muito tempo num lugar. E eu acho que é normal, porque a gente começa a ter uma visão, né, mais ampla de todas as coisas, em todos os aspectos. E aquela questão da satisfação, né? Ela é complicada. A gente sempre tá insatisfeito. Lá no fundo com alguma coisa, a gente sempre quer algum lugar melhor, sempre tá, né, pensando, aquele lugar, a minha vida vai mudar, enfim. E não é verdade, não é verdade. Mas assim, quando eu morava aqui no Brasil, às vezes eu me queixava de algumas coisas que depois que eu saí do Brasil, eu comecei a valorizar. Então, hoje ter esses detalhes, né, às vezes me faz sentir assim em casa, me faz sentir bem-vindo, né, cômodo, digamos. O que mais que eu posso ver de observação para falar para vocês? Preços, pessoal, preços. Eu já tô achando assim que o Brasil tá bem mais barato.
assim, pelo menos em saídas, assim, eu achei bem mais barato. Fui em um shopping ontem, uma praça de alimentação, assim, passei por vários lugares, né, fiquei observando, assim, os preços, até para poder falar para vocês, assim, hoje. Mas, assim, é bem mais barato aqui. Por exemplo, as mesmas coisas que sairiam, falando em dólares, né, que é mais fácil para poder fazer a conversão, em Buenos Aires, uns 14 dólares, tipo hambúrguer, né, na McDonald's, por exemplo. Um hambúrguer lá, um combo sairia 15 dólares, mais ou menos, 16 dólares. Aqui sai 7, que é Florianópolis, que todo mundo diz que é um pouco mais caro do que os outros estados. Eu ainda não sei como é que tá no Rio Grande do Sul. Aí você pode ter uma ideia, né? Também comi um restaurante, assim, um prato contundente, né? Com feijoada, depois um bife, tudo completo, né? Com bebida e tudo. Saiu, acho que também saiu por 7, 8 dólares. E já na Argentina sairia mais caro, então o preço aqui está mais acessível. Sobre o mercado também fiz compras, assim, para abastecer o básico, né, como eu posso dizer, do Airbnb, né, uma água que a gente nunca sabe onde chega. Também, assim, coisinhas, né. Foi mais barato. Questão do Wise, pessoal, tive uma questãozinha com o Wise, porque eu tenho, dentro da conta do Wise, eu tenho uma conta em dólar e outra em reais, né, que é a que a gente fica fazendo a conversão. Por algum motivo eu pude usar a de dólares normalmente, depois de, não sei, acho que umas 3 ou 4 transações deu tudo certo, mas aí depois eu não conseguia mais, mesmo tendo dinheiro, eu tive que fazer a conversão para minha conta de reais e pagar com essa conta. E aí sim, deixou eu passar. Não sei se foi uma questão de não sei, enfim. Que mais posso contar pra vocês? Enfim, a questão do Wise, né, pessoal? Pelo que eu dei uma olhada, é uma configuração que a gente tem que fazer, que ele vai ter sempre uma conta principal, então a gente tem que deixar uma conta só selecionada para que seja de onde sai o dinheiro. Enfim, consegui pagar com o Wise, tá? Consegui pagar, só que eu tive essa questão aí que eu tive que ver a configuração entre as moedas. Mas depois tranquilamente consegui tirar dinheiro da minha conta de dólar e passar para a conta de peso, de reais, ao peso, reais, e usar ela. Então, deu para usar tranquilamente, com aproximação. O que mais, pessoal? Vão me deixando aí nos comentários se você está pensando em vir ao Brasil ou se tem mais alguma outra curiosidade, vai deixando aí no comentário que eu vou respondendo, tá? Que eu tô improvisando assim enquanto eu tô aqui. Enfim, é bom a gente estar de volta. É bom, pessoal, é bom. Não é a questão assim de qual país é melhor do que o outro. Não é isso. É o que faz bem para você no momento e o que você tem que fazer no momento. Para mim, era muito importante. Está sendo muito importante. Deixei os comentários o que você quer que siga mostrando e falando para vocês. Vou tentar mostrar agora um pouquinho da cidade nos próximos dias. Mas eu só queria fazer esse vídeo assim para que vocês soubessem que eu já cheguei, né? Comecei oficialmente minha viagem e é isso, tá? Vou deixar aí talvez alguns vídeos no dia a dia, no decorrer dos dias para vocês. Deixa o seu comentário, seu joinha e se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima.